Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 51. Bons estudos! O Brasil é um país que recebeu muitos imigrantes de todas as partes do mundo. Olha, aqui mesmo, eu tenho certeza que a gente vai conversar com muitos imigrantes ou filhos de imigrantes que vieram para o Brasil há muito tempo atrás. Da Dalmácia, Iugoslávia agora. Iugoslávia. Meu pai é filho de português, minha mãe é espanhola. Meus pais vieram da Iugoslávia. Minha Espanha. E aí, você reparou como eu só conversei com pessoas que vieram ou que os pais vieram da Europa nos primeiros 10 anos do século XX? Agora, o que será que estava acontecendo na Europa naquela época para tanta gente querer sair de lá? Os pais iam na guerra e as mães, mulheres, ficavam tratando de 5 ou 6 filhos. A situação era precária, não tinha comida, não tinha nada. Eu perdi meu pai lá. Arriscar a vida, não? A minha mãe ficou viúva com 7 filhos. Nós não tínhamos nem o que comer, meu amigo, naquela época, viu? Pois é, muitos europeus vieram para o Brasil e para outros lugares por causa da Primeira Guerra Mundial. E esse é o assunto da teleaula de hoje. A teleaula de hoje vai contar a história da Primeira Guerra Mundial. Você vai conhecer os motivos que provocaram a guerra e entender por que tantos países lutaram em diferentes lugares do mundo. Você vai ver ainda como os avanços da industrialização foram aproveitados nos campos de batalha e saber o que aconteceu de importante no mundo com o fim da Primeira Guerra. E aí, tá preparado para começar a estudar a Primeira Guerra Mundial? Então, vamos à luta! Não vai pensar que eu estou aqui brincando com os meus soldadinhos. Isso aqui é para mostrar o que estava acontecendo na Europa quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Dá só uma olhada. Isso aqui é a Europa na época da Paz Armada, um período que vai de 1871 a 1914. Durante todos esses anos, as potências europeias investiram muito dinheiro na fabricação de armas. Muitos países foram formando exércitos poderosos. Agora, para que tantos exércitos se a Europa não estava em guerra? Parece absurdo, mas isso tinha lá a sua lógica. As grandes potências europeias disputavam colônias e mercados consumidores em todo o mundo. E na própria Europa havia conflitos por causa de territórios. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro era enorme. Aqui dentro havia tantas nacionalidades diferentes que a tensão era permanente. Além disso, a Rússia e a Áustria estavam de olho nesta região, a Sérvia. A Rússia também disputava com a Alemanha o controle da Polônia e da Europa Central. A França, por sua vez, não se conformava de ter perdido parte do seu território numa guerra contra a Alemanha. Com tantos interesses em jogo, os países mais poderosos da Europa começaram a fazer a chamada política de alianças. A Alemanha, a Áustria e a Itália se juntaram para formar a Tríplice Aliança. E para contrabalançar o poder dessa aliança, a Inglaterra, a Rússia e a França formaram a Tríplice Entente. A situação da Europa naquela época era como um balão cheio de ar, onde bastaria qualquer espetadinha para que a guerra estourasse por todos os lados. Foi mais ou menos isso que aconteceu em 1914. Tudo começou nesse pontinho aqui da Europa, a cidade de Sarajevo. Sarajevo, Bósnia. Oi, prima. Hoje eu conheci a cidade onde começou a Primeira Guerra Mundial. Só de estar aqui, me deu a maior vontade de ler mais sobre a história do mundo. Porque, para falar a verdade, eu nunca entendi direito o que foi que aconteceu de tão sério em Sarajevo, que acabou provocando uma guerra entre tantos países no ano de 1914. Sarajevo, 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do trono da Áustria, é assassinado enquanto visita a cidade. O assassino é um estudante ligado a uma organização secreta sérvia. E o crime acontece porque a visita do arquiduque tinha um importante conteúdo político. O príncipe herdeiro visita Sarajevo para demonstrar o domínio da Áustria na região. Seu assassinato é um desafio, uma afronta à autoridade austríaca. E a resposta é imediata. A Áustria intervém na Sérvia.
a Rússia também mobiliza seus exércitos na região. A Alemanha faz o mesmo. E por causa das alianças entre as potências, em pouco tempo a guerra se espalha pela Europa. A Guerra de 1914 foi um conflito essencialmente europeu, mas não foi à toa que ela recebeu o nome de Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos e o Japão também participaram da guerra, e várias colônias europeias se transformaram em campos de batalha. Ô Vicente, agora eu entendo porque se chama Primeira Guerra Mundial. Eu acho que nunca teve uma guerra desse tamanho no mundo, não é verdade? Nem desse tamanho, nem tão equipada. Peraí, como assim? Ó, você lembra aquela história da paz armada? A história das potências europeias investirem muito dinheiro em armas? Lembro, e daí? E daí que as armas que foram usadas durante a Primeira Guerra Mundial, elas eram muito mais poderosas do que as armas que existiam antes. E muito mais destrutivas também, né? Peraí, vamos ver se a gente encontra então algumas armas aí, vai? Quer ver? Olha só, artilharia pesada, armas de repetição, metralhadoras. Tá louco, hein? Isso aí não é nada, viu, Gil? Essas sim eram as armas novas naquela época. Olha só que terrível, Gil. Lança-chamas, gases tóxicos, tanque de guerra. Nossa, o que mais tem aí, hein? Ó, no mar, por exemplo, as esquadras começaram a utilizar enormes navios encouraçados, que carregavam peças de artilharia pesada. E tinha também os submarinos, né? Eles eram armados de torpedos e minas explosivas. E tinha também os aviões. No começo da guerra, os aviões eram usados só para vigiar os movimentos dos inimigos. Mas depois eles foram armados com bombas e metralhadoras. Nossa, essa guerra deve ter sido terrível, né, Vicente? Será que antes de entrar nessa guerra, os países não pensaram no estrago que essa guerra podia causar? No início da guerra, os dois lados acreditavam numa vitória rápida e decisiva. Mas não foi nada disso que aconteceu. A Primeira Guerra durou 4 anos e 8 milhões de pessoas morreram. Os exércitos alemães ocuparam parte da Bélgica, invadiram a França e ameaçaram avançar sobre Paris. Foram detidos na gigantesca Batalha do Marne. Numa frente de 280 quilômetros, cerca de 2 milhões de soldados alemães e franceses disputaram uma das maiores batalhas da história. Os franceses conseguiram deter o avanço alemão. A partir daí, a frente ocidental se transformou numa estática. Soldados alemães e franceses lutavam dentro de trincheiras protegidas com arame farpado e metralhadoras. Na frente oriental, os despreparados exércitos russos invadiram a Prússia Oriental. A luta continuou ali com resultados variáveis, até a rendição da Rússia em 1918. Nos Balcãs, depois de lutas muito duras, tropas austríacas e alemãs ocuparam a Romênia e a Sérvia. A Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, acabou entrando na guerra ao lado da Tríplice Entente, abrindo a Frente Alpina. Lá também se desenvolveu a Guerra de Trincheiras. Os italianos acabaram sendo derrotados em 1917 pelas tropas da Alemanha e da Áustria. No Oriente Médio, a Inglaterra provocou a revolta de tribos árabes contra os otomanos. Entre 1915 e 1917, as colônias alemãs na África foram ocupadas por tropas francesas, belgas e britânicas. No Pacífico, o Japão entrou na guerra contra a Alemanha para tomar as suas colônias. Abril de 1917. Os Estados Unidos entram na guerra contra a Alemanha. O motivo que levou os Estados Unidos a entrarem na guerra foi o ataque dos submarinos alemães à sua frota comercial. O ataque aos navios norte-americanos estava provocando enormes perdas materiais e humanas. Isso afetava profundamente os interesses comerciais dos Estados Unidos. A intervenção norte-americana na guerra seria decisiva para a vitória dos países da Tríplice Entente. Você conhece histórias de como as pessoas viviam na Primeira Guerra Mundial? Você colhia um pouco de vinho, se entrava um dinheirinho, você tinha alguma coisa, mas pouca coisa. Meu pai foi obrigado a ir para o interior, porque aqui todo mundo ficou desempregado, houve uma crise muito grande. Era mais ou menos. O pobre é em todo lugar, não? Pois é.
a guerra afetou a vida das populações civis dos países envolvidos. A economia dos países em guerra se transformou profundamente durante o conflito. Entre 20% e 40% da população masculina adulta foram recrutados para servir nas forças armadas. Mulheres e crianças compensaram a falta de mão de obra nas fábricas e no campo. As fábricas se dedicavam quase que exclusivamente à produção de armas e equipamentos militares, e as estradas e as ferrovias serviam prioritariamente aos exércitos. No começo, até que havia um certo entusiasmo, principalmente por causa da propaganda. Mas depois de 4 anos de batalhas, a situação dos países em guerra era de desencanto e desespero. Um escritor alemão chegou a comentar: se não chega a paz, chegará a revolução. Mas a paz acabou chegando antes. 1918. O exército alemão assina a rendição na cidade francesa de Compiègne. Em janeiro de 1919, é realizado um encontro internacional para discutir as condições de paz. As condições impostas para a Alemanha no pós-guerra são duras. A Alemanha fica desarmada e parte do seu território é militarmente ocupada. Além disso, a Alemanha tem de pagar uma pesada indenização pelos custos da guerra e perde todas as suas colônias. A paz acaba modificando o mapa do mundo. A Áustria é dividida. A Hungria se torna um país independente. A Polônia volta a ser independente. A Turquia perde parte do seu território para a França e a Inglaterra. E a Rússia também perde o seu domínio sobre vários países. Em 1919, é criada a Sociedade das Nações, um organismo encarregado de resolver as disputas internacionais e manter a paz mundial. Mas a gente sabe que essa paz não durou muito tempo. Logo veio a Segunda Guerra. Mas isso já é assunto para outra teleaula. Por enquanto, a gente fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que antes da Primeira Guerra, a Europa viveu um período conhecido como Paz Armada. Esse período foi marcado pelo investimento de potências europeias na fabricação de armas. Você entendeu o que era a política de alianças entre os países e viu como isso foi decisivo para transformar a guerra de 1914 num conflito de proporções mundiais. Você viu que um assassinato político na cidade de Sarajevo levou a Áustria a invadir a Sérvia e começar assim a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra, novas armas foram utilizadas com um poder destrutivo nunca visto antes. Ao mesmo tempo, a guerra ficou marcada pelos terríveis combates nas trincheiras. Finalmente, você viu que com o fim da guerra, os vencedores impuseram duras condições à Alemanha e que vários países perderam parte dos seus territórios e de suas colônias. Agora, você tem que estudar bem a Primeira Guerra no seu livro, porque o resultado dela tem tudo a ver com a Segunda Guerra Mundial, que será o assunto das nossas próximas teleaulas. Até a próxima!